Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, por sua imensa graça, misericórdia e bondade. Estamos dando início em mais essa transmissão, aonde, com a ajuda e a graça do Senhor, nós temos estado meditando em diversos assuntos, temas, ensinamentos que esse profeta, mensageiro, tem trazido para nós e ficou, em suas mensagens, em seus sermões que foram gravados, também foram imprimidos nas literaturas e também ficaram gravados para que nós, os filhos e filhas de Deus, pudéssemos ter livre acesso para ouvir por nós mesmos, para lermos, para examinarmos, pois é a revelação das Escrituras, um profeta que veio para abrir, descortinar para nós as Escrituras, Esse profeta pregou muitos sermões, cada um deles intitulados com seus títulos, Ele pegou, por exemplo, a marca da besta, e ele ensinou e mostrou para nós o que realmente é a marca da besta. Ele também pregou sobre o selo de Deus, e ensinou e mostrou para nós o que é o selo de Deus. Ele pregou a mensagem, a divindade explicada, e ele ensinou para nós e mostrou que não há tal coisa ou três pessoas, na Santíssima Trindade. Há três grandes ofícios, três grandes manifestações de um único Deus. E ele mostrou para nós pelas Escrituras que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, são títulos de sua pessoa, mas que ele tem um nome, e esse nome foi revelado em uma pessoa. Esse profeta pregou centenas e centenas de sermões, e ele veio para abrir as Escrituras. Sem profeta, o povo se corrompe. Esse profeta também veio e teve suas experiências com Deus por meio de visões, revelações, e ele trouxe então e mostrou para nós sobre a ordem dos dons, a forma correta desses dons operarem na igreja de Cristo, operarem no corpo de Cristo, que esses dons eles devem operar dentro de uma ordem. E ele pregou e ensinou também que esses dons são como chuvas, Existem os dons de Deus que são derramados em sua igreja, mas também até os rebeldes, pessoas que estão vivendo vidas, erradas, estão vivendo vidas completamente fora das Escrituras, vivendo vidas imorais. Muitos deles fumam, bebem, prostituem, adulteram, praticam coisas terríveis, e todavia ainda podem manifestar esses dons, podem falar em línguas, podem pregar, podem trazer profecias e ainda ter o cumprimento, sendo os dons verdadeiros, mas a vida que as pessoas estão vivendo estão completamente fora das Escrituras. E esses dons, são como chuva. Quando Deus envia a chuva, ele envia para regar a terra, para produzir, o alimento. Ele envia a chuva para produzir ali as coisas, ervas proveitosas, e enfim, envia-se para o trigo a chuva, e os espinhos e os abrolhos, e o joio, as ervas daninhas que estão juntas ali no campo, também são beneficiadas. Todavia, no fim, se colhe o trigo, se colhe a erva e o fruto proveitoso. Agora, os espinhos e os abrolhos, as ervas daninhas e o joio, eles são queimados, são lançados no fogo para ser queimado. Esse profeta teve muitas experiências, e uma delas foi no meio do povo pentecostal.
Em seus dias, o povo pentecostal, eles eram chamados e até taxados de santos roladores, e o profeta, ele ouvia essas expressões, e ele quis conhecer, ele quis estar mais próximo, ele quis participar, né, para saber e entender melhor sobre este povo pentecostal. E nessa mensagem, como o anjo veio a mim e a sua comissão, o profeta, ele narra justamente esse acontecimento quando ele esteve entre o povo pentecostal, né? E ele teve uma grande experiência, e ele vem mostrando dentro dessa mensagem como o anjo veio a mim, a sua comissão, que os dons, né? A pessoa nasce com os dons, né? Já a pessoa nasce com aqueles dons, e aquilo vai se desenrolando, vai se desenvolvendo na vida daquela pessoa, e ele vai mostrar pontos, mas o tema ou o assunto que eu quero tomar justamente é quando o profeta teve entre o povo pentecostal e a experiência que ele teve ali. Talvez a gente não conclua nessa primeira parte e dê um pouquinho de sequência em uma segunda parte. Mas eu quero desejar a todos um bem-vindo a estar conosco, a participar. Estamos lendo a mensagem, lendo a Bíblia e acompanhando simplesmente o que o profeta pregou, viveu e deixou para nós nessas mensagens, que seja de grande ajuda, porque estamos vendo um tempo de grande confusão. Hoje as pessoas estão fiadas, né? Somente apoiadas e confiadas em dons de línguas, né? Em dons de revelações, ou em saltar, em pular, em gritar. Elas estão buscando dons, né? Agora, esses dons, eles têm que operar de uma forma correta, dentro de uma ordem e uma vida que segue a partir também desses dons, né? E eu quero ler uma escritura em Salmos, né, 68, no verso 18 somente, aonde diz assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então notem que tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, né? E recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Se nós fôssemos percorrer as Escrituras, nós temos muitos exemplos aí de homens, né, que tiveram grandes dons. Por exemplo, Balaão, né, era um profeta. Ele tinha visões de Deus de olhos abertos, e as mais belas e altas profecias da Bíblia acerca de Israel, quem profetizou foi Balaão, né? Todavia ele era um profeta assalariado, o seu coração estava no dinheiro, todavia ele recebeu o galardão ou o prêmio, né, da injustiça, né? Então ele tinha dons, todavia ele era um falso, né? No sentido, porque ele era um falso? Porque o seu ensinamento era falso. Os dons eram verdadeiros, as visões que ele tinha, até as profecias. Mas o que fez de Balaão um falso é porque o seu ensinamento, né? Ele ensinou ali, né, o povo, os filhos de Israel, né, a se prostituírem. Não é? Então notem o que ele fez, a cometerem fornicações, certo? Se nós formos pela Bíblia, poderemos tomar Judas, né, Iscariotes, o qual era um dos 12 apóstolos, né? Ele pregou, ele expulsou demônios, trouxe pecadores, né, ao arrependimento, ao altar, tudo isso. Todavia, os dons que estava e que manifestou-se na vida de Judas eram verdadeiros, mas ele era falso, né?
os dons era genuíno, mas a Bíblia diz que ele nasceu filho da perdição. E se nós fôssemos percorrer pela Bíblia, nós poderíamos ver muitos exemplos aí. Mas eu quero seguir acompanhando o profeta e sua experiência, que ficou para nós como advertências, para que nós possamos examinar tudo e reter o bem. E não creiais, amados, não creiais a todos os espíritos, mas provais se esses espíritos, são de Deus, Então, nessa mensagem, como o anjo veio a mim, a sua comissão, eu quero já seguir a partir do parágrafo 86. O profeta começa a narrar sobre essa experiência e que ele teve no meio do povo pentecostal. Assim, vocês ouviram a história da minha vida sobre essas coisas. Por isso pararei aqui e lhes direi algo que nunca disse antes. Primeiro, quero lhes perguntar. Eu ia passando por cima. Nunca disse isso antes em público. Na vida, se vocês me prometerem que me amam e que tentarão me amar o mesmo tanto depois que eu disser isto, como antes, levantem a mão. Muito bem, essa é a sua promessa. Vou obrigá-los a ela. Sentado na reunião aquela noite, quando cantavam seus cânticos, eles batiam palmas e cantavam, e eu, aquele corinho, eu sei que foi o sangue, eu sei que foi o sangue. E corriam de um lado para o outro dos corredores e tudo mais, e gritando e louvando mesmo ao Senhor. Pensei, isso parece muito bom para mim. Comecei. E se referiam o tempo inteiro a Atos 2:4, Atos 2:38, Atos 10:49, tudo isso. Pensei, pois isso é Escritura. Nunca vi isso assim antes, mas meu coração estava entusiasmado. Pensei, isso é maravilhoso. Pensei que fosse um grupo de santos roladores quando os conheci. E pensei, que coisa, agora eles são um grupo de anjos. Veja, mudei de opinião bem rapidinho. Assim, na manhã seguinte, quando o Senhor me havia dado esta grande oportunidade de estar nestas reuniões, pensei, que coisa, vou me juntar a esse grupo de pessoas. E esse deve ser o tipo que chamavam o metodista que grita. Apenas foram um pouco mais adiante. Pensei, talvez seja isso. Assim pensei, pois gostei muito disso. Há algo neles que eu gostei, são humildes e amáveis. Assim, uma coisa que eu não podia entender era aquele falar em línguas. Isso me confundia. E vamos dizer que houvesse um homem sentado aqui e um aqui deste lado. E eram os líderes do grupo. Este se levantava e falava em línguas. E este interpretava e dizia coisas sobre a reunião, etc. Pensei, que coisa, tenho que ler isso. De modo que eles se alternavam, caíam neste e então de volta naquele. E cada um falava em línguas e interpretava. O resto da igreja falava, mas não parecia que a interpretação vinha como a estes dois homens. Agora vi que eles se sentavam perto um do outro. Pensei, que coisa, eles devem ser anjos, assim, enquanto sentado lá atrás. O que quer que fosse aquilo, você sabe, que eu não podia entender. Algo vinha sobre mim e tem um jeito de saber as coisas. Caso o Senhor queira que eu saiba, você sabe, e eu não. E é por isso que digo que não soltei isto. Nunca antes em público. Se eu realmente quiser descobrir qualquer coisa, o Senhor normalmente me conta sobre isso. É para isso que é o dom, veja,
Assim você não pode simplesmente soltar isso ante o povo. Torna-se como deitar suas pérolas aos porcos. É uma coisa sagrada, santa, e você não vai querer fazer isto. Então, Deus me teria como responsável. Como conversando com irmãos, etc., eu não tentaria descobrir algo mal sobre um irmão. Uma vez sentado à mesa com um homem, ele, com seu braço em volta de mim, disse: Ó, irmão Brana, eu amo o irmão. Ele não podia me ter dito isso. Eu sabia que ele não amava, veja, porque lá estava. Ele era um total hipócrita. Se já houve um, veja, e ali mesmo com seu braço em volta de mim. Eu disse: Pois está bem, saí andando. Não quero saber disso. Prefiro conhecê-lo apenas como o conheço, como meu irmão, e deixar isso passar assim. Deixar Deus fazer o resto. Está vendo? E não quero, não sei, não quero saber destas coisas. E muitas vezes coisas não é aqui na igreja, estando sentado numa sala, sentado num restaurante, e o Espírito Santo me diz coisas que vão acontecer. Há pessoas aqui mesmo que sabem que é verdade. Sentado em minha casa e digo: agora tenha cuidado, um carro vai chegar aqui daqui a pouco. Será uma pessoa assim e assim. Traga para dentro, porque o Senhor disse que ela estaria aqui. Quando descermos a rua, haverá certas coisas que acontecerão. Tenha cuidado naquele cruzamento lá, porque quase vão bater em você. E veja se não é desse jeito. Veja, cada vez perfeitamente. Assim você não vai querer pender demais para esse lado, porque você pode usá-lo. É um dom de Deus, mas você tem que ter cuidado com o que faz com ele. Deus o terá como responsável. Veja Moisés. Moisés era um homem enviado por Deus. Você crê nisso? Predestinado, preordenado e feito profeta. E Deus o enviou lá e diz: vá falar à rocha. Depois que já tinha sido ferida, disse: vá falar à rocha e dará as suas águas. Mas Moisés, irado, foi lá e feriu a rocha, e a água não saiu. Ele a feriu de novo. Disse: rebeldes, porventura tiraremos a água dessa rocha para vós? Então, está vendo o que Deus fez? A água saiu, mas diz: sobe aqui, Moisés. Esse foi o fim. Veja, você tem que ter cuidado com essas coisas. Por isso você, com o que faz, com dons divinos. Como um bom pregador convincente, sai e prega só para levantar ofertas e dinheiro. Deus o terá como responsável por isso. Isso mesmo, você tem que ter cuidado com o que faz com dons divinos. Ou tenta formar grande prestígio ou grande nome para alguma igreja, ou um grande nome para si. Prefiro ter uma reunião de 2 ou 3 noites e ir a outro lugar, e ser humilde, permanecer com humildade. E você sabe o que quero dizer. Sim, Senhor, sempre fique onde Deus pode pôr sua mão sobre você. Agora, isto é vida interior, lembre-se. Assim então, esse dia pensei: pois, vou me aproximar. E eu estava tão admirado com aquele povo que pensei: vou descobrir sobre aqueles homens. E lá fora no jardim continuei procurando-os depois que o culto terminou. Olhei por ali e encontrei um deles e eu disse: como vai, Senhor? Ele disse: como vai? Disse: você é o pregador jovem que pregou esta manhã? E eu disse: eu tinha 23 anos naquele tempo. Eu disse: sim, Senhor. E ele disse: como se chama? Eu disse: Brian. E ele disse: e eu disse: o seu nome? E ele me disse seu nome e pensei: bem, agora se eu puder conseguir contato com o seu espírito agora, e ainda não sabendo o que era que fazia isso. E eu disse: pois é, Senhor. Eu disse: vocês têm algo aqui que eu não tenho.
Ele disse: você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Eu disse: bem, sou batista. Ele diz: mas recebeu o Espírito Santo desde que creu? E eu disse: bem, irmão, o que quer dizer? Eu disse: eu não tenho o que vocês têm. Disso eu sei. Eu disse: porque vocês têm algo que parece ser poderoso, então. Disse: você já falou em línguas? Eu disse: não, Senhor. Disse: eu lhe digo bem depressa que você não tem o Espírito Santo. E eu disse: pois, se é isso que se requer para receber o Espírito Santo, eu não tenho. E continuando sua conversação desse jeito, eu disse: bem, onde posso recebê-lo? Disse: entra ali no quarto e comece a buscar o Espírito Santo. E continuei a observá-lo, você sabe, e ele não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia que ele teve uma emoção um pouco diferente, porque seus olhos começaram a ficar um pouco lacriminosos enquanto olhava para mim. Ele era absolutamente 100%, mas ele era mesmo um cristão. Ele era absolutamente 100% cristão. Isso mesmo, pois pensei: louvado seja Deus, aqui está, e eu tenho que chegar àquele altar em algum lugar. E eu saí, olhei por todos os lados, pensei: vou achar o outro homem. E quando o encontrei e comecei a falar com ele, eu disse: como vai, Senhor? Ele disse: ei, a que igreja você pertence? Ele disse: disseram-me que você é batista. Eu disse: sim. E ele disse: você não tem o Espírito Santo, não é? Eu disse: pois não sei. Disse: você já falou em línguas? Eu disse: não, Senhor. Disse: você não tem. E eu disse: pois, sei que não tenho o que vocês têm. Disso eu sei. E eu disse: mas, meu irmão, realmente estou querendo isso. Ele diz: pois aí está o tanque, pronto. E eu disse: já fui batizado, mas eu disse: eu não recebi o que vocês têm. E eu disse: vocês têm algo que eu realmente quero. E ele disse: pois isso é bom. E eu estava tentando pegá-lo, veja, quando finalmente peguei seu espírito, agora esse era o outro homem. Se alguma vez falei com um hipócrita baixo, aí estava um deles. Ele estava vivendo. A esposa dele era uma mulher de cabelos pretos. E estava vivendo com uma loira e tinha 2 filhos com ela. Bebia, blasfemava, ia a bares e tudo mais. E, no entanto, ali dentro, e falando em línguas e profetizando. Então eu disse: Senhor, perdoa-me. Fui para casa, isso mesmo. Eu disse: vou conseguir, não posso entender. Parecia o bendito Espírito Santo caindo e naquele hipócrita, e eu disse: não pode ser, isso é tudo. Durante esse longo período, então, eu estudando e chorando, pensei que se eu pudesse estar com eles, talvez eu pudesse descobrir o que era tudo aquilo. Aqui está um cristão genuíno e o outro um verdadeiro hipócrita. Então pensei: que me diz disto? Eu disse: Deus, talvez haja algo errado comigo. E eu disse, sendo fundamentalista, tenho que ver isso na Bíblia, tem que ser. Para mim, tudo que opera tem que sair desta Bíblia, ou não está certo. Tem que vir daqui. Se puder ser provado na Bíblia, não apenas num lugar, mas tem que ser na Bíblia toda. Tenho que crer nisto. Tem que encaixar-se e combinar com cada escritura, ou eu não creio. Então, porque Paulo disse: se um anjo vier do céu, anunciando qualquer outro evangelho, seja anátema. Assim creio na Bíblia. E eu disse: nunca pude ver nada assim na Bíblia. 2 anos mais tarde, depois que tinha perdido minha esposa e tudo, eu estava lá no Moinho Grem, meu antigo lugarzinho lá, orando.
tinha estado lá em minha caverna por 2 ou 3 dias. Foram 2 dias. Saí para tomar um pouco de ar fresco. E quando saí ali, minha Bíblia estava lá na ponta de um tronco, bem onde se chega. Uma árvore velha derrubada pelo vento tinha uma forquilha. Agora você tinha uma forquilha para cima assim e a árvore no chão. E eu me sentava com as pernas abertas naquele tronco e me deitava lá fora de noite, olhando para os céus assim. Minha mão para cima assim, e às vezes dormia deitado ali no tronco mesmo, desse jeito, orando. Ficava ali vários dias, não comia nem bebia, apenas ali orando, e saí daquela caverna para tomar um pouco de ar fresco. Estava fresco, úmido ali dentro. Então saí, lá estava minha Bíblia, onde eu a tinha deixado no dia anterior, e estava aberta em Hebreus, capítulo 6, e comecei a ler ali, deixando em prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento e obras mortas, e de fé em Deus e etc. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados se fizeram participantes do dom celestial e as vocações, etc. Mas disse, mas espinhos e abrolhos é reprovada. O seu fim, água, a chuva, muitas vezes cai sobre a terra para lavrá-la e prepará-la para aquilo que é reprovada. Com espinhos e abrolhos, o seu fim é ser queimada. E algo fez. Pensei, aqui está, ouvirei agora qualquer coisa que ele me despertou aqui. Ele está para me dar uma visão agora. Esperei lá na ponta daquele tronco, e esperei, levantei-me e andei para lá e para cá, de um lado para o outro. Voltei, não aconteceu nada. Voltei à minha caverna, nada aconteceu. Em pé lá pensei, pois, o que é isto? Andei até minha Bíblia de novo e aquilo veio de novo sobre mim todo. Eu apanhei e pensei, o que está aí que ele quer que eu leia? Continuei lendo sobre arrependimento para com Deus e fé e etc. E li adiante onde dizia, a chuva cai muitas vezes sobre a terra para lavrá-la, prepará-la para o que é para ser, para aqui. Mas os espinhos e os abrolhos são reprovados. O seu fim é serem queimados, e aquilo me sacudia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Bom, até aqui nós já conseguimos entender aí aonde o próprio profeta, teve o entendimento e a revelação nesse período, isso 2 ou 3 anos depois desse acontecimento, veio a revelação desse assunto que ele vem falando para nós. Mas nas próximas transmissões nós daremos sequência ainda meditando dentro aí desse assunto, dessa grande experiência que o profeta teve, e aí nós passamos a entender que os dons são dados até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite ou habitasse entre eles. Então, nas próximas transmissões, daremos sequência meditando sobre os dons, as vocações de Deus que são dados sem arrependimento. E o mesmo Espírito Santo que caía no cristão genuíno também caía e se manifestava no hipócrita, Mas o profeta, por ser um profeta, veio a revelação para ele, ele pôde pregar e falar sobre isto para nós e ficou nas suas mensagens. Que Deus abençoe a todos, Que todos tenham aí um bom tempo na presença de Deus, no momento em que você estiver nos acompanhando e meditando junto conosco, que o Espírito Santo lhe dê luz, lhe dê entendimento e que você compreenda as Escrituras. Um abraço fraternal a todos, Deus vos abençoe, até as próximas transmissões, se Deus permitir.